Quando o telefone tocou naquela manhã de quinta-feira, eu estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café que já tinha esfriado há pelo menos meia hora. Fazia isso com frequência desde que meu marido se foi, 2 meses antes. Ficava ali, olhando para o nada, segurando a xícara como se ela pudesse me ancorar a alguma coisa. Era o Dr. Henrique, o advogado que estava cuidando do inventário. Dona Clara, ele disse. E eu percebi de imediato que havia algo diferente no tom de voz dele. Uma cautela, uma hesitação que não estava lá nas outras vezes que conversamos. A senhora tem como vir ao cartório hoje? Preciso que a senhora veja uma coisa antes de continuarmos com os documentos. Eu perguntei se era algo grave, se havia algum problema com os papéis. Ele ficou um instante em silêncio. E esse silêncio durou mais do que deveria. Não é exatamente um problema, ele disse finalmente. Mas é algo que a senhora precisa conhecer antes de assinar qualquer coisa. E se puder, Dona Clara, traga a Ana junto. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele na minha mão. Minha filha morava a 20 minutos de distância. Ela tinha ido trabalhar cedo. Era professora também. Como eu fui por 32 anos antes de me aposentar. Liguei para ela e disse apenas o que o Dr. Henrique havia dito, sem acrescentar nada, porque eu mesma não tinha nada para acrescentar. Ela disse que terminaria a primeira aula e me encontraria lá. Enquanto eu me arrumava para sair, tentei não pensar demais. Meu marido tinha sido um homem organizado, metódico, do tipo que guardava recibo de supermercado por 3 anos. 41 anos de casamento. Eu achava que conhecia cada gaveta, cada prateleira, cada canto daquela vida que construímos juntos. Roberto tinha tido um infarto fulminante em uma terça-feira de manhã, no caminho para a farmácia. Ele não chegou a sentir dor, me disseram. Eu prefiro acreditar nisso. O cartório ficava no centro, numa rua que eu conheço desde criança. Cheguei antes da minha filha e fui recebida pela secretária do Dr. Henrique, que me levou para uma sala pequena com uma mesa de madeira escura e uma janela que dava para um muro. Havia uma caixa de arquivos sobre a mesa, e ao lado dela um envelope pardo, fechado, com o nome de outra pessoa escrito à mão. Eu reconheci a letra do meu marido. Quando minha filha chegou, ainda com o crachá da escola pendurado no pescoço, ela me deu um beijo rápido e sentou na cadeira ao meu lado. O Dr. Henrique entrou logo depois, fechou a porta com cuidado e se sentou do outro lado da mesa. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina. Sempre me pareceu alguém que escolhia as palavras com cuidado, e naquele momento isso ficou mais evidente do que nunca. Obrigado por virem tão rápido, ele disse. Dona Clara, ao organizar os documentos que o Sr. Roberto deixou aqui conosco em custódia, encontramos este envelope. Ele deslizou o envelope pardo em direção a mim. Está lacrado. O nome escrito é Felipe. Não há sobrenome, não há endereço. Mas há outros documentos na caixa que ajudam a entender o contexto, e eu achei que a senhora deveria ver tudo isso antes de decidirmos o que fazer. Minha filha olhou para mim. Eu olhei para o envelope. Felipe. Eu não conhecia nenhum Felipe. Não havia na família nenhum Felipe, nem entre os amigos próximos, nem entre os colegas antigos do meu marido. Era um nome que não existia no vocabulário da nossa vida. Pode abrir, o Dr. Henrique disse, empurrando a caixa de arquivo também em minha direção. Eu levantei a tampa da caixa devagar. Havia fotografias. Muitas fotografias. Tirei a primeira e levei um momento para entender o que estava vendo. Era uma criança pequena, um menino, talvez com uns 2 anos, sentado numa banheira plástica no que parecia ser um quintal. Ele ria para a câmera. Ao fundo, eu conseguia ver um muro de tijolo à vista e uma mangueira de jardim. Tirei outra foto. O mesmo menino, agora maior, talvez uns 6 anos, de uniforme escolar, segurando uma mochila nova com as 2 mãos, sorrindo para a câmera com o orgulho específico do primeiro dia de aula. Outra. O menino com uns 12 anos, numa festa junina, chapéu de palha na cabeça. Outra. Um jovem de talvez 18, 19 anos, em frente a um portão que eu nunca tinha visto, braço estendido para tirar a própria foto com o telefone. Minha filha colocou a mão no meu braço. Mãe, ela disse baixinho. Eu continuei tirando as fotos da caixa uma por uma,
como se minha mão estivesse funcionando de maneira independente do resto de mim. Havia recortes de jornais locais, um de Porto Alegre, com uma foto de uma equipe de futebol amador. Um dos jogadores estava circulado a caneta. Havia comprovantes de transferência bancária todos os meses, durante anos, para uma conta em Porto Alegre. Valores modestos, mas regulares como um relógio. Janeiro, fevereiro, março, todo ano, por mais de 2 décadas. E então eu cheguei à certidão de nascimento. Eu li o nome. Li o nome do pai, Roberto Alencar dos Santos. O nome do meu marido. Eu acho que fiquei em silêncio por um tempo longo, porque em algum momento percebi que o Dr. Henrique estava me oferecendo um copo d'água e minha filha estava com a mão sobre a minha, apertando. Eu bebi a água sem sentir o gosto. Coloquei o copo sobre a mesa com muito cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar alguma coisa que eu ainda não sabia ao certo o que era. Quando nasceu? Eu ouvi minha própria voz perguntar. Em março de 1986, o Dr. Henrique disse. Ele tinha claramente lido os documentos antes de nos chamar, quase 2 anos antes do casamento da senhora com o Sr. Roberto. Eu fechei os olhos. Roberto e eu nos casamos em novembro de 1987. Nos conhecemos em São Paulo, numa festa de aniversário de uma amiga em comum, em março daquele mesmo ano. Ele tinha 28 anos. Eu tinha 25. Ele me contou, naquela noite, que tinha morado em Porto Alegre até os 25 anos, onde trabalhava numa construtora e que tinha se transferido para São Paulo havia pouco tempo à procura de melhores oportunidades. Eu achei que sabia tudo sobre aquele período da vida dele. Aparentemente, eu não sabia a parte mais importante. Tem mais alguma coisa na caixa? Minha filha perguntou. A voz dela era firme, mas eu conhecia minha filha. Eu ouvia o que estava embaixo da firmeza. Havia mais uma coisa. Uma carta, escrita à mão pelo meu marido, em 3 páginas de papel almaço, com a data de 7 anos atrás, endereçada a Felipe. Eu reconhecia aquela letra em qualquer lugar do mundo. Era a mesma que escrevia bilhetes na geladeira, que assinava cartões de aniversário, que me mandou uma carta inteira quando eu fui visitar minha irmã em Recife por um mês e ele ficou em São Paulo cuidando do cachorro que tínhamos na época. Eu entreguei a carta para minha filha ler. Eu não conseguia, não ainda. Ela leu em silêncio. Eu observava o rosto dela mudar, enquanto seus olhos percorriam as linhas. Vi quando ela engoliu seco. Vi quando ela piscou mais rápido. Vi quando ela chegou à última página e ficou olhando para ela por um tempo que foi além da leitura. Mãe, ela disse, e a voz dela saiu diferente agora. Mais suave. Ele explica tudo. Ela me entregou as páginas e eu respirei fundo antes de começar. Meu marido escrevia para um filho que ele nunca tinha conhecido pessoalmente. Ele explicava que em 1985, quando tinha 24 anos e morava em Porto Alegre, havia se relacionado com uma mulher chamada Conceição. Um relacionamento breve, de alguns meses, que terminou antes que os dois soubessem da gravidez. Quando ela o procurou para dizer que estava esperando um filho, ele tinha acabado de aceitar a transferência para São Paulo. Ele escreveu que ficou com medo, que era jovem e despreparado e que tomou a decisão mais covarde da vida dele, que foi partir mesmo assim. Mas ele nunca parou de enviar dinheiro. E nunca parou de guardar as fotos que Conceição lhe enviava pelo correio, todos os anos, sem exceção, mesmo depois que os dois perderam qualquer contato, além daquele envelope anual com fotografias e uma atualização curta sobre como o menino estava crescendo. Ele escrevia para o filho que Conceição era uma mulher boa e que o havia criado com dignidade, que Felipe nunca tinha passado necessidade, que crescera em Porto Alegre numa casa simples, mas estável, com a mãe e com os avós maternos. Ele escrevia que tinha tentado, algumas vezes ao longo dos anos, encontrar coragem para contar para mim, que toda vez que olhava para a nossa filha crescendo, sentia o peso do menino que ele não tinha acompanhado crescer, que com o tempo o silêncio foi ficando tão grande e tão pesado que ele não sabia mais como carregá-lo, e ao mesmo tempo encontrar uma maneira de depositá-lo. Ele escrevia que Felipe tinha tentado entrar em contato no ano anterior, que havia encontrado o número do meu marido não sabia como.
talvez por algum serviço de busca de pessoas, e tinha ligado. Que eles tinham conversado por telefone 2 vezes. Que meu marido tinha prometido ao filho que iria contar para a família e arranjar um encontro, que tinha pedido apenas um pouco mais de tempo. Ele não teve tempo. A carta terminava com meu marido pedindo perdão ao filho, pedindo perdão a mim, sem me chamar pelo nome, escrevendo apenas para a mulher que passou a vida ao meu lado sem saber o peso que eu carregava, e pedindo que, se Felipe um dia lesse aquelas palavras, não guardasse rancor de um homem que errou quando jovem, mas que nunca, em nenhum dia de todos aqueles anos, deixou de pensar nele. Eu dobrei as páginas devagar e coloquei sobre a mesa. A sala estava muito silenciosa. Conceição faleceu. O Dr. Henrique disse depois de um momento. Eu entendi que ele havia pesquisado. Há 4 anos. Câncer. Felipe tem 37 anos. Mora ainda em Porto Alegre, aparentemente. Não encontramos dados de contato nos documentos, mas o Sr. Roberto mencionou numa anotação que o número de telefone estava salvo no celular dele como apenas F. Minha filha olhou para mim. O celular do meu marido estava em casa, na gaveta da minha cômoda. Eu não conseguia nem olhar para ele nas primeiras semanas. Depois, passei a carregá-lo, comigo às vezes, não para usar, só para sentir o peso nas mãos. Uma vez fiquei ouvindo a caixa postal dele por 20 minutos porque eu precisava ouvir a voz dele dizer qualquer coisa, mesmo que fosse só: "Você ligou para Roberto. Deixe um recado." Voltei para casa com a caixa de arquivo no banco de trás do carro e minha filha do meu lado. Nenhuma de nós falou muito durante o caminho. Ela entrou comigo, fez café, sentou à mesa da cozinha no mesmo lugar que eu tinha ocupado de manhã. Peguei o celular do meu marido. Entrei nos contatos. Role devagar até o F. Estava lá. Apenas F. "O que você vai fazer?" Minha filha perguntou. Eu fiquei olhando para o número por um tempo longo. Pensei nos 41 anos. Pensei nas fotos da caixa, aquele menino numa banheira plástica rindo para uma câmera que meu marido nunca tinha segurado. Pensei na carta, naquelas 3 páginas onde eu reconhecia cada traço da letra, mas não reconhecia o homem que carregava aquilo em silêncio durante toda a nossa vida juntos. Pensei em como é possível amar alguém por décadas e ainda assim não conhecer todas as salas da casa que mora dentro dele. Pensei em Felipe, que tinha 37 anos, que tinha perdido a mãe 4 anos atrás, que tinha tentado encontrar o pai e recebido uma promessa que nunca foi cumprida porque a vida não esperou. Eu liguei. Tocou 3 vezes. 4. Eu estava quase me preparando para a caixa postal quando alguém atendeu. Alô? A voz era de homem, um pouco cautelosa, do tipo de cautela de quem vê um número desconhecido e atende mesmo assim. Felipe? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Um silêncio. Sim, ele disse. Quem fala? Meu nome é Clara, eu disse. Eu sou. Eu fui casada com Roberto. Por 41 anos. O silêncio dessa vez foi diferente. Mais longo. Mais carregado de coisas que nenhum dos dois sabia ao certo como nomear. Dona Clara. Ele disse finalmente. E no jeito que ele pronunciou o meu nome, eu entendi que ele já sabia quem eu era. Que meu marido tinha falado de mim. Que por mais que tudo aquilo fosse novo para mim, eu não era uma personagem desconhecida para ele. Eu soube que ele faleceu. Eu vi no obituário, alguns dias depois. Eu não sabia se devia entrar em contato ou não. Eu sei, eu disse. Eu entendo. Eu não queria causar problema, ele disse. E havia nessa frase uma delicadeza que me surpreendeu. Eu só queria conhecê-lo. Era a única coisa que eu queria. Não tinha nada a ver com herança, com dinheiro, com nada disso. Eu só queria olhar para o rosto dele uma vez. Senti a garganta apertar. Oisai, eu disse de novo. Eu liguei porque encontramos uma carta. E fotografias. E por quê? Porque eu acho que você merece saber que ele não esqueceu de você. Em nenhum dia. Ouvi do outro lado da linha algo que levou um momento para eu identificar. Depois entendi. Era ele tentando controlar a respiração. Conversamos por talvez 40 minutos. Ele me contou sobre a mãe, sobre como Conceição tinha sido uma mulher forte que nunca falou mal do pai dele, mas também nunca fingiu que a situação era simples.
Que quando ele era criança, ela dizia que o pai morava longe e que mandava ajuda, e que quando ele ficou mais velho, ela foi mais honesta, disse que as coisas tinham sido complicadas, mas que havia dinheiro chegando todo mês, e que isso era uma forma de responsabilidade, mesmo que incompleta. Que quando a mãe adoeceu, Felipe se pegou pensando cada vez mais em como seria ter um pai para ligar, ter alguém com quem dividir aquilo. Ele tinha procurado por conta própria. Tinha contratado um serviço de busca de pessoas, tinha encontrado o nome e o número. Tinha ficado semanas segurando o celular antes de ligar pela primeira vez. Ele atendeu logo, Felipe me disse. E eu não sabia o que dizer. Acho que fiquei 2 minutos sem conseguir falar nada. E ele ficou esperando. Não desligou, não falou nada. Ficou só esperando eu me organizar. Quando eu consegui falar, ele disse que já estava esperando essa ligação há muitos anos, que tinha vergonha de ter sido ele a procurar. Eu fechei os olhos e vi meu marido. Vi ele sentado na poltrona da sala, que era a poltrona dele, onde ele assistia jornal e cochilava nos domingos à tarde. Vi a expressão que ele tinha às vezes, quando estava quieto demais, quando eu perguntava o que havia e ele dizia: "Nada, amor, só cansaço." Eu sempre acreditei. Quando desligamos, eu e Felipe tínhamos combinado de conversar de novo em alguns dias. Sem pressa, sem cobranças. Só conversar. Minha filha estava me observando do outro lado da mesa. "Como foi?" Ela perguntou. "Ele tem a voz do pai", eu disse. E era verdade. Havia qualquer coisa no timbre, na cadência, que me soou familiar de uma maneira que me pegou completamente desprevenida. Ela ficou em silêncio por um momento. "Como você está?" ela perguntou depois. Era a pergunta certa e a mais difícil. Como eu estava? Eu estava com raiva? Eu estava. Havia uma raiva que não era gritada nem espumante, mas estava ali, quieta. Uma raiva de ter sido poupada de algo que eu talvez tivesse preferido saber. 41 anos é tempo suficiente para ter conversas difíceis. Eu tinha dado ao meu marido 41 anos de confiança, e ele tinha optado por carregar aquilo sozinho. Isso doía. Mas eu também estava pensando nas fotos. Naquele menino que cresceu sem pai, enquanto o pai mandava dinheiro todo mês, como se dinheiro pudesse substituir presença. Naquela conta bancária que recebia uma transferência em janeiro de cada ano, como um pagamento de culpa, e estava pensando na carta, naquelas 3 páginas que eram honrosas e tardias ao mesmo tempo, e em como às vezes as pessoas boas também fazem coisas que não são boas, e que nenhuma dessas verdades cancela a outra. Meu marido tinha sido um homem bom para mim, para nossa filha, para as pessoas ao redor dele. Ele tinha sido também um homem que errou quando jovem e que passou décadas carregando esse erro de uma maneira que o isolou de qualquer possibilidade de reparação. Eu não sabia ainda como organizar tudo isso dentro de mim. Sabia apenas que não cabia na mesma gaveta. "Eu preciso de um tempo", eu disse para minha filha. "Para pensar, para sentir. Mas eu não vou fingir que esse homem não existe. Isso eu já sei." Nas semanas seguintes, Felipe e eu trocamos mensagens. Ele era educado, cuidadoso, nunca dava um passo além do que eu sinalizava que estava pronta para dar. Era professor de história numa escola estadual de Porto Alegre, solteiro, tinha um cachorro chamado Tucano, que ele mencionava com uma frequência que me fez sorrir. Tinha a mesma mania que meu marido tinha de mandar mensagens de voz em vez de digitar. A primeira vez que recebi um áudio dele e ouvi aquela voz, fiquei segurando o celular por um longo tempo depois que a mensagem terminou. Minha filha foi a que mais me surpreendeu no processo de tudo aquilo. Eu esperava que ela ficasse fechada, defensiva, como ela fica quando sente que precisar proteger alguma coisa. Em vez disso, foi ela que um dia me enviou uma mensagem dizendo: "Mandei uma mensagem para ele. Só falei que era a Ana e que queria dizer oi." Perguntei o que ele respondeu. Disse que ficou feliz, que tinha curiosidade de como seria ter uma irmã. Ela nunca tinha tido irmão nem irmã. Durante anos, quando criança, ela pedia, e Roberto e eu tentamos, mas não veio. Ela cresceu filha única e fez as pazes com isso. Mas havia na mensagem que ela me enviou algo que não era exatamente tristeza e não era exatamente alegria. Era um terço estado que não tem nome claro,
mas que reconheço porque já senti coisas parecidas. A ideia de um encontro surgiu de maneira orgânica, sem que ninguém propusesse formalmente. Felipe mencionou numa mensagem que ainda não tinha ido a São Paulo, mas que sempre teve vontade. Minha filha mencionou que havia uma exposição no MASP que ficaria até o fim do mês. Eu não disse nada por 2 dias. Depois mandei uma mensagem para Felipe e escrevi: "Se você quiser vir a São Paulo, você é bem-vindo em casa." Ele levou um dia para responder. Quando respondeu, havia uma mensagem de voz, não um texto, e antes dele começar a falar, eu ouvi ele respirar fundo uma vez. Ele disse que sim, que viria no sábado seguinte, se eu confirmasse, que traria uma coisa que queria me dar pessoalmente, que estava nervoso, mas que estava bem. Eu dormi mal na sexta à noite. Levantei às 5 da manhã, fiz pão de queijo, porque é o que eu faço quando estou ansiosa e preciso de alguma coisa para fazer com as mãos. Minha filha chegou às 10, mais cedo do que o combinado, e ficou sentada na cozinha comendo pão de queijo e me olhando com um jeito que eu reconhecia como sendo o jeito que eu olhava para ela quando ela era pequena e tinha medo de alguma coisa. "Vai ficar tudo bem", ela disse. "Eu sei", eu disse. "Mas fica comigo mesmo assim." Ela ficou. Quando o interfone tocou às 11h30, eu fui apertar o botão com uma calma que não estava sentindo. Disse para subir. Ouvi o elevador. Ouvi a porta do elevador abrir. Ouvi passos no corredor. Quando abri a porta e olhei para ele pela primeira vez, o que me atingiu não foi nenhuma das coisas que eu tinha me preparado para sentir. Não foi raiva, não foi estranheza, não foi a complexidade que eu tinha passado semanas tentando organizar dentro de mim. O que me atingiu foi simples e devastador ao mesmo tempo. Era como olhar para um rosto que eu tinha amado por 41 anos, reorganizado em proporções ligeiramente diferentes, com 30 anos a menos, e cheios de uma hesitação que eu reconhecia, porque meu marido tinha a mesma hesitação quando não sabia como começar uma conversa. Felipe tinha os olhos do pai, escuros, com aquela espécie de profundidade que eu sempre achei que era uma coisa só do Roberto, uma coisa que o pertencia de forma exclusiva, mas não era. Era genética. Era uma coisa que existia antes de mim e que continuava existindo. Ele estava segurando um pacote embrulhado em papel craft. "Dona Clara", ele disse. E sua voz estava firme, mas eu vi nas mãos, no jeito que apertavam o pacote, que ele estava longe de estar tão firme quanto soava. "Entre", eu disse. "Por favor." Minha filha ficou de pé ao fundo da sala. Me deu um tempo para ir até ele primeiro. Ele entrou, parou no meio da sala, olhou ao redor com aquele olhar de quem está tentando absorver muita coisa de uma vez. Havia quadros nas paredes que Roberto tinha escolhido. Havia a estante com os livros dele ainda organizados do jeito que ele deixou. Havia a poltrona que era a poltrona dele. Felipe olhou para a poltrona por um momento mais longo. Era o lugar favorito dele, eu disse. Ele assentiu. Não disse nada. Sentamos. Minha filha veio e se apresentou. E houve um momento entre os dois, quando ela estendeu a mão e ele apertou. Que eu não sei descrever direito. Não era alegria simples. Era o tipo de coisa que acontece quando 2 mundos que existiram em paralelo a vida toda de repente se tocam pela primeira vez. E ambos os mundos percebem que sempre existiram ao mesmo tempo. Felipe abriu o pacote que tinha trazido. Era um álbum de fotografias. Não o mesmo que estava na caixa do cartório. Era outro, que ele mesmo havia organizado. Havia fotos da mãe dele, Conceição, que eu nunca tinha visto, uma mulher bonita de cabelos escuros, sorriso largo. Havia fotos dele crescendo, mais do que as que estavam na caixa, mais detalhadas, mais cheias de vida. Uma em que ele tinha uns 8 anos e estava em cima de uma árvore fazendo sinal de vitória. Uma de uns 15, 16 anos, segurando um troféu de alguma competição escolar, com o orgulho específico de quem se esforçou muito por aquilo. E havia uma foto que eu não estava esperando. No final do álbum, uma foto tirada havia poucos anos, Felipe adulto, num estádio de futebol, usando uma camiseta do Grêmio. Ao lado dele havia um homem mais velho que eu levei um segundo para reconhecer, porque estava de boné e de óculos de sol, mas que era inconfundível para mim de qualquer jeito. Era meu marido. Eu olhei para aquela foto por um longo tempo, sem conseguir dizer nada.
A gente se encontrou uma vez, Felipe disse, com a voz baixa. Ele veio a Porto Alegre a trabalho, há uns 3 anos, antes de ele me ligar. Eu não sabia que era ele na época. Me contou depois, quando a gente falou por telefone. Disse que ficou na plateia olhando para mim por 40 minutos, sem coragem de chegar perto. Que saiu sem se apresentar. Que um vizinho que tinha ido com ele tirou essa foto sem que meu pai percebesse. Eu passei o dedo sobre a foto. Sobre o rosto do meu marido que estava de lado, olhando para o filho que ele ainda não tinha coragem de chamar pelo nome. Ele foi até Porto Alegre só para te ver, eu disse. Parece que foi, Felipe disse. Ficamos sentados com aquilo por um tempo. A sala estava quieta de um jeito que não era desconfortável, era o tipo de silêncio que acontece quando não há nada urgente a dizer, porque o mais importante já foi dito ou já foi entendido, sem precisar de palavras. Minha filha serviu café. Eu tinha feito pão de queijo de manhã e havia sobrado bastante. Felipe aceitou com um sorriso que abriu o rosto dele de um jeito que eu reconhecia, e dessa vez eu não consegui fingir que não reconhecia, porque era exatamente o sorriso que o pai dele tinha quando alguém oferecia comida de casa, e ele aceitava com aquela gratidão ligeiramente exagerada, que sempre foi um traço dele. Conversamos por quase 3 horas. Ele me contou sobre a vida em Porto Alegre, sobre os alunos do 3º ano do médio que eram o terror e a alegria dele ao mesmo tempo, sobre o cachorro tucano, que tinha sido resgatado de uma situação ruim e que agora dormia na cama com ele e roncava mais alto do que qualquer pessoa adulta. Me contou sobre a mãe, sobre os últimos anos dela, sobre como a doença foi longa e como ela usou esse tempo para organizar muita coisa, inclusive a conversa que teve com ele sobre o pai, uma conversa mais completa do que todas as anteriores, uma conversa de alguém que está arrumando as coisas da casa antes de partir. Ela disse que ele nunca foi um homem ruim. Felipe me contou que foi um homem assustado que tomou uma decisão ruim e que passou o resto da vida tentando compensar da maneira possível. Ela não queria que eu guardasse raiva. Disse que raiva é um peso que a gente carrega, não a pessoa que errou. Pensei em Conceição, que eu nunca tinha conhecido, e que havia criado esse homem com dignidade e sem amargura, que havia enviado fotografias por correio durante anos para um homem que partiu, que havia preparado o filho para um encontro que ela não viveria para ver. Sua mãe era uma mulher sábia, eu disse. Era, ele disse. A melhor que eu podia ter tido. Quando ele foi embora naquela tarde, se despediu de mim com um abraço que nenhum dos dois planejou, aconteceu de maneira natural quando chegamos na porta, e dentro daquele abraço, eu senti que havia muita coisa que ainda levaria tempo para se assentar, que não seria simples nem linear, que haveria dias mais difíceis do que aquele primeiro sábado. Mas também senti que havia algo que era justo, que havia uma pessoa no mundo que tinha direito de existir na nossa história, e que existia, independentemente de qualquer coisa que qualquer um de nós sentisse ou deixasse de sentir. Depois que o elevador fechou, voltei para a sala. Minha filha estava de pé na janela, olhando para a rua lá embaixo, esperando ver ele sair pelo portão do prédio. Fiquei ao lado dela. Nós duas vimos quando ele saiu, quando virou para a direita na calçada, quando tirou o telefone do bolso e parou por um segundo olhando para a tela antes de continuar andando. O que você acha que ele está sentindo? Minha filha perguntou. Não sei, eu disse. Mas eu sei que ele saiu diferente de como entrou, assim como a gente. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Ficamos na janela até ele dobrar a esquina e sumir. Naquela noite, depois que minha filha foi embora, sentei na poltrona do meu marido pela primeira vez desde que ele tinha partido. Eu nunca tinha conseguido antes. A poltrona tinha guardado o cheiro dele por semanas, um cheiro de pele e de um sabonete específico de cedro que ele usava há décadas, e eu não conseguia sentar nela sem que esse cheiro me desfizesse. Sentei. Peguei as 3 páginas da carta que tinha trazido do cartório. Li de novo, mais devagar dessa vez, sem o choque das primeiras horas. No final da 3ª página, depois do pedido de perdão ao filho e do pedido de perdão a mim, havia uma última frase que eu tinha lido antes, mas que agora pousou diferente. Ele escrevia: Carreguei isso sozinho, porque tinha medo de perder o que tinha. Mas ao fazer isso, impedi que o que tinha ficasse completo.
Esse foi o maior erro. Dobrei as páginas. Fiquei sentada na poltrona dele com elas no colo, olhando para a sala, que era a nossa sala, com os quadros que ele escolheu e os livros que ele organizou, e os 41 anos de tudo que construímos, que era real, que tinha sido verdadeiro, que continuava sendo verdadeiro, mesmo com a sala que ele não tinha me mostrado. Não existia uma palavra simples para o que eu sentia. Não era perdão, porque perdão pressupõe que eu tinha alguma coisa concreta para perdoar, e o que havia era mais complicado do que isso. Não era paz, porque paz é um estado mais quieto do que aquilo. Era mais próximo de uma aceitação que ainda estava sendo construída. Uma aceitação que tinha espaço para raiva e para amor ao mesmo tempo, para a estranheza de descobrir uma sala nova numa casa que eu pensei que conhecia de cor, e para a decisão que eu tomei naquela poltrona, de não fechar a porta dessa sala. Em algum lugar em Porto Alegre, naquele mesmo momento, havia um homem de 37 anos, com os olhos do meu marido, que tinha conhecido a família que ele nunca teve. Havia uma filha minha que tinha mandado uma mensagem para um irmão que ela não sabia que existia e recebido de volta a curiosidade de como seria ter uma irmã. Havia uma história que meu marido não conseguiu contar em vida e que a vida encontrou uma maneira de contar mesmo assim. Eu fico pensando, às vezes, em como Conceição guardou aquelas fotografias durante tantos anos para enviar, em como Roberto as guardou depois de recebê-las, em como Felipe organizou as dele num álbum e viajou de Porto Alegre para São Paulo para me entregar pessoalmente. 3 pessoas, guardando pedaços da mesma história em caixas diferentes, e uma faxineira abrindo uma porta que estava esperando ser aberta. Meu marido não tinha como saber que ia partir antes de encontrar coragem. Ninguém sabe essas coisas. Mas ele guardou a carta. Ele deixou as fotos. Ele havia dado ao filho o número de um telefone que ficou numa gaveta e que eu carregava às vezes para sentir o peso nas mãos, sem saber que carregava junto, naquele peso, a possibilidade de tudo o que aconteceu depois. Talvez essa tenha sido a maneira dele de finalmente não partir sozinho com aquilo. E eu, que passei 41 anos aprendendo o vocabulário de um homem, descobri que ainda havia palavras dele que eu não conhecia, palavras que chegaram até mim pela voz de um filho, pelo sorriso que eu reconheci sem querer, pela foto de um estádio onde meu marido ficou na plateia por 40 minutos, olhando para a vida que ele deixou para trás antes de ter coragem de encontrá-la. Hoje, Felipe me liga às quintas-feiras. Não sempre, não como regra, mas com a frequência de quem está construindo um hábito com cuidado. Minha filha foi a Porto Alegre no mês passado. Ela mandou foto do cachorro tucano, que de fato é imenso e tem cara de que ocupa mais da metade da cama. Ela estava sorrindo na foto. Felipe também. Eu ainda não sei chamar esse homem de nada além de Felipe. Não sei ainda qual palavra cabe na relação entre nós. Mas eu sei que toda quinta-feira, quando o telefone toca e eu vejo o nome dele na tela, eu atendo. E que a conversa sempre termina com ele dizendo: "Até semana que vem." Dona Clara, com a cadência exata, a toada idêntica, ao jeito que o pai dele dizia tchau quando ia para o trabalho de manhã. Algumas coisas são maiores do que a gente entende enquanto acontece. Só depois, olhando de longe, é que a forma começa a aparecer.